Olá, estamos no Célula Online. Agradeço a você aí pela tua conexão. Nós estamos fazendo um estudo sobre o nosso discipulado cristão como um compromisso total, integral com o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho incentivado a todos no sentido de participarem ativamente dos seus grupos de comunhão. Não falte, não perca as reuniões, esteja conectado, esteja interagindo juntamente com as outras pessoas do grupo, participe das discussões para que todos possam crescer e haja um nivelamento teológico e espiritual de todo o grupo. É assim que a igreja é edificada, né? O discipulado, a formação teológica e espiritual, ela ocorre principalmente nos grupos de comunhão, do que na celebração. A celebração é algo mais da reunião da família para celebrar a Deus. É um culto voltado para Deus, né? O sentido é esse, de adoração, de reconhecimento do senhorio de Cristo na igreja. O grupo de comunhão é para a gente crescer, para a gente se interagir, para ajudar uns aos outros, evangelizar, trazer pessoas novas. E aí a obra da construção da igreja. Então tem esse sentido, eu incentivo você a dar a maior importância para o grupo de comunhão e a interação sua juntamente com os demais membros do grupo. E esse grupo, ele é dinâmico, ele não é fixo, ele não é uma coisa estacionada. Ele sempre vai ter pessoas novas e ele, conforme vai crescendo, ele vai se dividindo. E mais grupos de comunhão vão surgindo. E assim a igreja cresce e o reino de Deus é expandido para toda a terra. E Deus conta com você como instrumento dessa multiplicação do evangelho na terra. Muito bem, hoje nós vamos ver o estudo número 5. Eu vou fazer um comentário rápido e vou deixar a discussão maior para o grupo de comunhão. O estudo 5, ele paga e nós ganhamos. Quem é que paga? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço da nossa redenção. Quem é que ganhou com isso? Nós, aqueles que cremos no Evangelho. É simples assim. Não tem muita coisa. É isso mesmo. Ele pagou o preço, mas o preço que ele pagou só tem eficácia na minha vida quando eu recebo pela fé. O sacrifício de Jesus, ele não tem função operativa, real, prática, concreta na vida do incrédulo. Muito pelo contrário, vai pesar sobre ele. Entende? A fé, aquela questão do arrependimento, do quebrantamento, de abraçar o presente de Deus, faz toda a diferença na minha vida e na tua vida e na vida de qualquer um, em qualquer geração. O Evangelho tem essa simplicidade e diante do Evangelho, da graça, da salvação, não existe posição de neutralidade. Não dá para ser coluna do meio, não dá para ficar em cima do muro. Ou você reconhece ou você rejeita. Um bem bolado aí não funciona. Porque ou você crê ou você não crê. Ou você recebe ou você rejeita. E tudo isso num ambiente de liberdade, de exercício da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Eu ouço os oráculos de Deus e aí eu medito, eu raciocino, eu presto atenção, o Espírito Santo entra para trazer convencimento e aí eu reconheço,
Deus está certo. Quem está errado sou eu. Quem precisa se arrepender e nascer de novo sou eu. E Deus está com a mão estendida para mudar a minha vida, mudar a minha identidade, mudar o propósito da minha vida, mudar o meu destino, o meu futuro. Mas é uma escolha. E essa escolha está presente em todas as gerações através do testemunho de Jesus às pessoas. Começando pela natureza e agora principalmente pela igreja. Ok? Então nós temos que entender isso para ficar fácil o nosso posicionamento, a nossa resposta. Mas vamos lá. Eu quero ler aqui um versículo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a vida tenham com abundância. Dois opostos. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para salvar pecadores arrependidos. O sistema de confronto. É uma guerra de altares que a gente chama, né? O mal e o bem, as trevas e a luz, o céu e o inferno estão em guerra, numa batalha espiritual. E todos nós nascemos na terra no meio dessa batalha espiritual. E todos nós vamos ter que responder ao convite da salvação que Deus faz a todas as pessoas na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Ok? Bom, para discussão no grupo, visando o nivelamento teológico e espiritual do grupo. Quem é o ladrão? Roubar, matar e destruir. O que significa? Quem é a vítima dessa ação? Quem é o sujeito? Eu vim para. Quem é? Quem é essa pessoa? Vida e vida com abundância. O que isso significa? Fica aí para o grupo discutir e com certeza o Espírito Santo vai enriquecer essa discussão. Vou trazer aqui 2 pontos para depois a gente entrar na aplicação pessoal. Primeiro ponto, benefícios da morte e ressurreição de Cristo na vida daqueles que creem. Ok? Quais são os benefícios da salvação que eu recebo, que eu tenho na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, somos salvos da segunda morte. Aí o grupo pode estar discutindo o significado bíblico da segunda morte. Não é a minha opinião, o meu acho. Não, é o que a Bíblia diz. É isso que importa. Segundo, somos perdoados. Ok, a implicação disso em termos de relacionamento. Esse perdoados tem a ver com a justiça imputada de Cristo na minha vida, na vida daquele que crê. Não é por mérito, por isso que é pela graça, ok? Mas isso o grupo vai discutir com mais detalhes. Recebemos a vida eterna, ok? Saí da morte espiritual, fui resgatado do reino das trevas e agora estou no reino da luz, no reino da vida eterna. A morte espiritual já não tem mais domínio sobre mim, ok? Interessante. E eu tenho futuro, né? O meu futuro é com Deus, é no céu. Somos aceitos em Cristo. Isso fala de relacionamento, fala de acesso à sala do trono, fala de oração, de comunhão, de Deus agora colocar a minha vida como motivo de atenção, de cuidado, de provisão, de proteção. Acesso. Antes eu não tinha acesso, eu estava longe de Deus. Agora uma ponte foi estabelecida entre eu e Deus, então eu tenho acesso.
ok? E Deus é a fonte de toda a bênção. Somos completos em Cristo. A minha plenitude não vem do meu esforço ou do esforço humano. A minha plenitude vem do céu, vem de Cristo. Tudo que eu preciso está em Cristo e eu recebo pela graça. Tanto no espírito, na alma e no corpo. Flui as virtudes, as bênçãos, vêm do céu para a minha vida. Eu sou completo nele. Ok? Em Cristo eu tenho a minha plenitude. Somos filhos de Deus. Antes eu era filho do diabo, né? Porque eu estava nas trevas, sob o domínio do pecado. Agora não. Agora eu sou considerado como filho de Deus. Isso é um privilégio. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então eu tenho uma herança, eu tenho um futuro. Isso é muito importante. Somos habitados pelo Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de santidade, Espírito de temor, Espírito de fé, de confiança, Espírito de adoração. Agora eu sou movido pelo Espírito de Deus que habita em mim. E isso graças ao sacrifício de Cristo. Agora eu sou parte da noiva comprometida com o Senhor. Eu estou na terra como noiva e estou comprometido com Ele e vou casar com Ele no céu, claro, as bodas do Cordeiro. Vai acontecer na presença do Pai. Ok? E isso é uma honra, um destaque para a dispensação da igreja. Tá bom? A gente tem que valorizar aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Fui inserido na família de Deus, ou seja, no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, agora eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E aonde vai a cabeça, o corpo vai junto. Isso fala de unidade, né, entre Cristo e a igreja. Cristo, o cabeça, o noivo, e eu, a noiva, estamos ligados para todo sempre. Podemos orar diante do Pai no nome de Jesus. Agora eu posso falar, e eu tenho com quem falar. Eu falo com o meu Pai no nome de Jesus. Agora eu tenho acesso. Agora a minha voz é ouvida na sala do trono. Isso é um privilégio e nós temos que valorizar. Ok? Teremos um corpo glorificado por ocasião do arrebatamento. Aqui eu estou chamando a atenção para a dispensação da igreja. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento terão seus corpos transformados. É o corpo glorificado. A consumação da minha salvação é o corpo glorificado. Um corpo parecido com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito e nós vamos atrás. Nós seremos como ele. É lógico, ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas o padrão do corpo glorificado de Cristo é o padrão para a igreja, que será arrebatada. Isso traz uma grande alegria, uma grande gratidão ao nosso coração. Outro ponto que eu quero destacar antes de nós concluirmos. Não importa a justificativa. Todos nós vamos comparecer diante do juiz. Quando o evangelho é oferecido, o que acontece? Estou muito ocupado. Agora não dá. Não estou interessado. Eu já tenho uma religião. Eu procuro me dar bem com todas as religiões. Eu tenho meu próprio jeito de servir a Deus. E olha, inúmeras justificativas e desculpas diante do evangelho do Senhor Jesus Cristo.
quantas respostas atravessadas a gente já deu e muitos estão dando. Eu nasci num lar evangélico, mas eu sempre recusei a oferta do evangelho. Aí você entra por um caminho de destruição, de sofrimento, e chega uma hora que você bate aquele sentimento de falta de opção, aí você lembra do Senhor. Eu, pessoalmente, olhando para trás na minha vida, eu não acho que essa é a melhor opção. A melhor opção é abraçar o evangelho já de cara, não ficar esperando passar por um deserto muito longo, por muito sofrimento, para lembrar que Deus existe. Entende? Não podemos ser rebeldes a ponto de virar as costas para Deus. Ele é o único que pode nos ajudar. Então, independentemente da minha resposta, eu vou comparecer diante do juiz. E sabe quem é o juiz? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós como igreja que estamos debaixo da graça, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E as nossas obras serão julgadas diante do Senhor. Mas aqui não é salvação, aqui é para recompensa, galardão. E isso tem a ver com o corpo de Cristo. Isso não tem nada a ver com religiosidade, mas com o corpo de Cristo, com aqueles que nasceram de novo e que agora vivem uma vida de fé, porque o justo viverá por fé. E fé sem obras é morta, como diz Tiago. Então a gente tem que ir amarrando as coisas para entender qual o sentido, qual o propósito da nossa vida. E aqueles que rejeitaram o evangelho e morreram no engano, enfim, não interessa, rejeitando o evangelho bíblico, porque nós temos uma referência, a nossa referência é a palavra de Deus, não é qualquer doutrina, mas é uma doutrina que é consistente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a última palavra, é a única que permanece. Independente da minha rejeição, eu vou comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. Sabe quando? Lá no trono branco. Lá no fim do Apocalipse, nós vamos ver esse assunto. O trono branco. Julgamento. Serão julgados segundo as suas obras, mas já não será uma oportunidade de arrependimento e de salvação, mas sim de condenação e ser lançado no lago de fogo. Aí é o juízo final, é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. E aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando a segunda ressurreição para comparecerem diante do trono branco. E aqueles que estiverem vivos, aí nós estamos falando do final do milênio, não é? Também terão que comparecer diante do trono branco. Morto ou vivo, não interessa, vai comparecer. Ok? Provavelmente serão mais mortos do que vivos, a gente já sabe disso, mas não quero ser dogmático aqui nesse ponto específico do final do milênio. Teremos uma revolta, uma rebelião de Gog no final do milênio. Serão mortos. Pode ser que não sobre ninguém vivo. Né? Então a gente fica esse ponto aí só para reflexão. Mas de qualquer maneira, nós teremos que comparecer diante do Senhor Jesus Cristo, ou no tribunal de Cristo, ou no trono branco. E aí? As respostas que eu dei ou que foram dadas vão resolver a minha situação? Não, né? Não vai, porque se a minha resposta foi errada, só me sobra uma opção: ser condenado. Porque a graça foi oferecida,
mas eu tomei uma decisão de rejeitá-la. Eu serei julgado por isso. Isso traz consciência ao meu coração, consciência de temor a Deus, de arrependimento, de conversão, de mudança, de voltar-se para Deus e abraçar o Evangelho. É a opção que eu tenho para uma vida eterna com Deus. Muito bem, e a rejeição do Evangelho traz uma consequência trágica e irreparável na minha vida. A condenação da segunda morte, que é o lago de fogo. E dali eu não saio mais. E ali é uma situação de sofrimento e de tormento, simplesmente porque eu rejeitei a oferta da graça. Eu fui penalizado por uma escolha que eu fiz livremente. Não fui obrigado. Livremente eu escolhi rejeitar o Evangelho, rejeitar a graça, de rejeitar a Deus. Eu vou ser cobrado por isso. É simples assim e não tem como eu tentar ajeitar essa situação. Simplesmente não dá, porque a Bíblia ela é muito clara sobre isso. Então, lá em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19, ele traz a seguinte mensagem: hoje é o tempo da minha oportunidade. Hoje, não amanhã. Hoje, não amanhã. Hoje. Então, reflita sobre isso. Se tem pendências com Deus, resolva, peça perdão, busque o conserto. Se ainda não abraçou o Evangelho, abrace o Evangelho agora. Não precisa atravessar um deserto comprido e cheio de sofrimento para depois. Será que eu vou ter oportunidade depois? Muitas vidas estão sendo ceifadas e a oportunidade foi embora. Não deixe que isso aconteça na tua vida, você que está me ouvindo, não sei se você é cristão, é convertido, é nascido de novo, mas tome uma decisão como eu tomei lá atrás. Não espere, não fique apostando numa oportunidade futura que eu não tenho controle sobre esse futuro, porque o dia de amanhã não me pertence. Ok? Se eu tenho que me arrepender, eu tenho que me arrepender hoje. Vamos para uma aplicação pessoal de hoje. Você tem se firmado na identidade bíblica de filho quando sou confrontado pelas circunstâncias? Quando vem a circunstância, seja boa ou seja ruim, aonde que eu me apego para manter a minha posição, para ficar em pé diante da crise, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante de uma situação difícil, de dor, de sofrimento? Aonde que eu me apego para manter a minha identidade? A única identidade que me dá a condição de permanecer em pé é a identidade de filho de Deus. Porque eu tenho um pai, o pai me ama e ele cuida de mim. E é dele que vem o socorro para a minha vida. Muito bem. Qualquer que seja a circunstância, a minha identidade é sempre a mesma. Eu sou filho de Deus. De noite, de dia, está chovendo, está fazendo sol, estou passando por uma situação ou não, a minha identidade deve permanecer a mesma. Ok? Faço um desafio a você. Convide alguém para o seu grupo de comunhão e estenda o convite para que essa pessoa ou outra pessoa esteja presente na celebração da família de Deus
e a nossa celebração ocorre aos domingos, na parte da manhã. Leve alguém, leve uma visita, um amigo, um parente, um familiar, alguém que você conheceu, que o Espírito Santo colocou no seu caminho. Não perca a oportunidade. E todos nós vamos nos alegrar com isso. Agradeço aí pela tua conexão, que você encare esses desafios com alegria, com confiança, sabendo que o Espírito Santo está junto com você, para que você seja bem-sucedido nesse trabalho maravilhoso da igreja, que é ganhar pessoas para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima semana, conto com você a semana que vem.